Olá, eu sou a Luana E eu sou a Leiken. e estamos iniciando mais um programa Ato Imobcast, o programa para trazer, onde o nosso intuito é trazer informação de qualidade para todo o mercado aqui do litoral, todo o mercado imobiliário aqui do nosso litoral. Sejam muito bem-vindos para mais um Ato Imobcast. Isso aí. Lu, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso litoral como um todo, né? Falando do turismo, de como as nossas cidades aqui, Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo agora vêm se posicionando no mercado. E são estratégias aí que foram lançadas há alguns anos atrás. Começou por Balneário Camboriú, estratégia da cidade ali como marca, né? E não só como mais uma cidade do litoral. Ela se engrandeceu dessa forma, cresceu dessa forma. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, sobre essas estratégias, do porquê que essas cidades estão tendo tanta visibilidade a nível Brasil e até mesmo internacional. E como que você vê isso dentro de um branding, dentro das estratégias de marca aí de cada cidade, e como é que isso tá vindo aí para o nosso litoral? Ah, legal. Quando a gente para olhar, como você citou aí mesmo, aqui em Balneário Camboriú, a gente vê o quão foi intencional tudo que aconteceu ali, né? O próprio prefeito aí nas últimas duas gestões dele transformou a visibilidade da cidade, né? Então, tudo que foi criado ali trouxe um efeito midiático muito grande, que eu acredito que foi intencional, claro, até porque não falando mal ou enfim, da nossa praia ali, mas nós temos hoje Bombinhas, por exemplo, que é maravilhosa, com as melhores águas ali que a gente tem, premiadas inclusive internacionalmente, e não tem essa visibilidade que tem Balneário Camboriú, né? A verdade precisa ser dita. Mas as pessoas quando falam vou para o nosso para Costa Esmeralda, se a gente for colocar esse pedaço nosso aqui, ela não vai, ela normalmente ela fala vou para Balneário, né? Vou descer para BC, né? Eu vou descer para BC. Eu vou para Balneário. Aliás, ela fala vou para Camboriú, né? Porque eles não têm essa noção de Balneário, Camboriú e Camboriú, né? Deixa claro, né, que são duas cidades diferentes, né, Lu? A gente tem Balneário Camboriú e Camboriú, né? Então são dois municípios diferentes, as pessoas confundem isso também. Isso. E aí quem vem de fora fala, eu vou para Camboriú, né? Ou Itapema fica claro que vou para Itapema, enfim, mas a noção que as pessoas têm é Balneário Camboriú, né? Até por tudo que acontece ali, né? A gente, é loucura, gente. Verão aqui, olha, quer ver coisa acontecer para Balneário Camboriú, Sim. né? E muitas coisas engraçadas, inclusive. Mas tudo que foi criado ali, essa mídia em cima da cidade, ela foi com certeza intencional. Até filmes, né? A gente viu ser gravado ali o Fiuk, veio gravar o filme ali, teve um baita de uma repercussão. Então, muita coisa foi feita em cima disso. Mas o que você pontuou ali com a cidade, ela se transformou numa marca por conta de tudo que foi acontecendo ali durante os anos, é o que está acontecendo hoje aqui perto de nós, que no caso é Itapema, Porto Belo. Porto Belo, até muito pouco tempo atrás, não era nem citada em lugar nenhum. É uma vila de pescador, né? Cidade pequenininha, né? Ainda realmente com os pescadores ali, na sua casinha, sua vida tranquila, e de repente começou a se verticalizar. E com isso veio também a necessidade, acredito eu, né, de se construir uma infraestrutura diferente. E nós estamos ao lado, então, de Balneário Camboriú, que puxou toda essa parte de mídia, e automaticamente começou a empurrar Itapema e Porto Belo para se posicionar de uma forma diferente também, né? Sim. Até por conta da valorização. Hoje nós somos aqui o segundo metro quadrado mais valorizado do país. Então, e por quê? Né? Quando eu passo, às vezes, nas ruas ali que não eram nada há 5, 6 anos atrás, em Porto Belo, e eu vejo grandes hipermercados, atacadistas e tal. Cara, por que eles estão... Eles são muito visionários, né? Eles fazem pesquisa de mercado, enfim. O que ele viu aqui, né? Tem alguma coisa. Então,
Dentro disso aí, Lu, quando a gente pensa assim, as cidades como marca, né? Balneário Camboriú já está consolidada. Então, ela já construiu, tem aí 30 anos de história de verticalização, mas os últimos 10 eles foram muito pontuais, né? Do que a gente viu ali de fama dos grandes artistas vindo para cá e comprando, grandes empresários. Por quê? Como você mesmo disse, né, ali, a gente sabe, é uma realidade. A gente não tem a melhor praia em Balneário Camboriú. Mas a gente tem uma qualidade de vida gigantesca ali e uma atmosfera que foi criada em torno de Balneário Camboriú por conta da verticalização. Hoje nós vamos ter ali o maior prédio da América Latina, se eu não me engano, né? Que vai ser o Sena Tower, com 500 metros de altura, né? Então, é algo que, de fato, é reconhecido por isso. Totalmente verticalizada e a cidade dos arranha-céus. E agora Itapema vem também nessa pegada, não tem tanta altura assim, né, na verticalização, mas tem também a nossa praia. É muito boa, inclusive, né? A gente não tem selo de bandeira azul como tem Bombinhas, mas a praia de Itapema é muito boa, né? Tanto Itapema Centro, Canto da Praia, meia praia. E agora Porto Belo. Só que eu acho interessante, até que gostaria que você falasse um pouquinho sobre Porto Belo, que Porto Belo vem se posicionando de uma maneira muito melhor. Então, ela aprendeu aí com essas outras duas cidades, tá engatinhando ainda no mercado imobiliário, agora nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, ou 3, que ficou mais pujante, né? E vem trazendo um planejamento de fato, né? Estratégico, não é só das obras, mas trazendo já grandes marcas para nossa região. Queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Isso, era isso que eu ia complementar ali, né? Essas grandes marcas que estão vindo, e quando eu passo, que eu vejo, pô, então, o que ele está fazendo, o que ele viu ali, é exatamente isso. Muita coisa a gente não sabe, mas eles sabem. Eles que têm todo um time, toda uma equipe, e tem muito dinheiro também para investir em pesquisa de mercado, para poder entender o que está acontecendo, que inclusive depois eu quero que você fale sobre isso, sobre essa perspectiva de crescimento, né? Das cidades e de valorização, inclusive. Então, eles sabem. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que é complementar a isso, é a questão do posicionamento. Essas grandes marcas só estão vindo para cá por conta do posicionamento que essas cidades estão trazendo. No caso, aqui, entre Itapema e Porto Belo, Itapema e Porto Belo, a gente divide só pelo rio Perequê e Perequezinho ali, né? É um rio pequeno, se a gente for analisar mesmo. E a gente pode considerar que é praticamente a mesma orla. Então, ali vai ter, mas só que para o lado de Itapema, o primeiro Hard Rock Café em cima das águas, né? Que está sendo construído em cima das águas. É todo uma construção, é todo um empreendimento gigantesco que exige muita tecnologia, que exige não é só o planejamento, mas é todo um time, pessoas e estrutura muito gigantesca para acontecer, né? Inclusive, a gente tem muito conteúdo falando especificamente sobre esse pier ali, né? Onde vai ser o Hard Rock Café. Mas o Hard Rock Café é uma marca mundial, né? Uma marca internacional que não é qualquer um que consegue também trazer. E ela está localizada em pontos estratégicos, né? Cada loja, vamos dizer assim, do Hard Rock Café, ela é pontual e estratégica, né? Então, por que o Hard Rock Café veio para Itapema? Né? É algo que não foi, vamos ali porque é bonito. Não. Tem todo um estudo, né? Como a Lu falou, quando a gente vai se estabelecer em algum lugar, enquanto marca, enquanto empresa, a gente faz um estudo de mercado, de público e tudo mais, que vai aderir àquela marca. Né? E o Hard Rock Café aqui não veio para brincadeira, com certeza não. Né? Não foi só um convite e veio. Então, por exemplo, a gente tem uma unidade em Curitiba, né? E é um ícone, né? A gente vai pro Batel, tem que ir no Hard Rock Café. E eu acredito que aqui vai ser a mesma coisa. Então, todo mundo que vir pro litoral vai ter que vir no Hard Rock Café conhecer. Porque é a única unidade do mundo sobre o mar. E a gente vai ter ali uma estrutura no pier muito legal, né? Que não é só o Hard Rock Café. A gente vai ter uma roda gigante em cima de um pier. A gente vai ter mais de 40 lojas ali disponível, né? Para as pessoas virem, né? Para o turista vir visitar.
O que se torna muito interessante. E uma coisa legal também, que não é só o pier, né? Que nós vamos ter aqui. A gente tem muitas outras estruturas. Mas para quem não sabe, Porto Belo hoje é o primeiro ponto de parada de transatlânticos no Brasil. Então, quando um cruzeiro vem e atraca aqui em Porto Belo, para onde essas pessoas vão? Com certeza, o primeiro ponto de parada que elas vão fazer, elas vão passar ali pelo centro de Porto Belo, vão atravessar o Perequê e vão vir para o Hard Rock Café. Ter uma experiência gastronômica diferente, com uma marca de reconhecimento mundial. Afinal, elas estão fazendo um cruzeiro, né? Muitas vezes é um cruzeiro internacional, né? Então, a gente sabe que vai ter muito, muito para agregar aqui na nossa região, né? Sim, total. E assim, ó, então, como a gente estava falando dele não vir cair de paraquedas aqui, não é qualquer um que vai lá e, né, fala, eu quero colocar um hard rock e simplesmente, né? Existe toda uma, acredito eu, e já pesquisei sobre o assunto, é muito burocrático, né? Porque não se trata só da operação, do local e da operação que vai ser realizada ali, mas também cada Hard Rock Café ele tem ali itens, né? De estrelas, enfim, que valem muitos milhões, que valem muito dinheiro. Então, tem local específico para colocar esses itens, a questão da posição solar. Inclusive, esse nosso aqui, que vai ser aqui em Itapema, por ele, normalmente, normalmente não, no mundo inteiro, todos os Hard Rock Café, eles são 4 paredes. E nas paredes você tem ali os itens, né, das estrelas, né, que ficam ali expostos. No caso do nosso Hard Rock Café aqui, ele vai ser todo praticamente de vidro, né? Até por conta, e eu ouvindo algumas pessoas dizerem, normalmente nesses outros Hard Rock Café, o, a principal atração é o palco. No nosso caso, a gente tem o mar, o nascer do sol, o pôr do sol e o palco. Então, ali. Vai ser uma experiência incrível, Uma né? experiência incrível e ser tudo todo de vidro, né? De manhã, se o cara chega lá, ele consegue ver o nascer do sol, tomar um café e tal. À tarde, o pôr do sol. E aí, à noite, o palco. Né? Até porque se você olha à noite o mar, você não consegue ver muita coisa por conta do escuro e tal. Exceto quando tá com lua cheia. Se você É, vê quando tá a lua cheia ali subindo, porque ele fica muito próximo ali de Porto Belo, né? Então, a gente já tem ali as montanhas de Porto Belo e a lua cheia nasce atrás das montanhas, assim como o sol nasce ali também. Então, provavelmente, lógico, o restaurante não vai abrir, não sei como é que vai ser a abertura, mas ele não vai abrir de manhã para ver o sol nascer. Mas com certeza vai estar aberto quando a lua estiver subindo. Isso vai ser fantástico. A experiência que você vai sim. ter dentro desse lugar vai ser maravilhosa. Sensacional. Eu não sei como se vai ter, de fato, café de manhã, enfim, não sei como vai ser essa operação. Mas supondo que tenha, seria incrível, né? E onde colocar daí esses itens, né, das estrelas, né? Alguns têm roupa, outros têm guitarra, outros têm, enfim, itens ali dessas estrelas. E aí, não sei como vai ser essa distribuição, mas é tudo de vidro, então vai ter que ter um pilar, vai ter que ter alguma coisa. Mas até para você, o que eu quero dizer é que assim, até para você conseguir esses itens, né, que são obrigatórios dessa casa, no caso, existe toda uma regra, tem todo um. Então não é qualquer um que consegue trazer uma marca dessa internacional, sabe? E nós conseguimos. E eles também, eles como marca, eu já trabalhei com lançamento de marca internacional, com bandeira internacional, e eles têm todo um critério imenso, gigantesco. Você tem que estudar muito para poder entender o que pode, o que não pode se fazer com a marca, até porque a marca não é sua, né? Tem um monte de critério que tem que ser Muitos seguido ali para critérios. você aderir, né? Até Ah, para você divulgar, né? Até sim. para você fazer a parte publicitária, né? A parte de marketing, você precisa estudar muito para entender o que eu posso e o que eu não posso fazer. Até a utilização do logo, né? Sim. Então, é tudo muito criterioso. E por que que eles então entenderam? Pô, a gente, pode fazer ali, né? Sim. Justamente por conta do posicionamento que a gente está trazendo aqui, que Porto Belo vem se posicionando. Inclusive, nós estamos no ranking de se tornar cidade modelo, tá? Do Brasil, isso, a Porto Belo, né? Nós já temos o primeiro bairro parque do Brasil, que fica aqui em Porto Belo, que é o Viva Parque. Sensacional. Sensacional. E muitas outras coisas acontecendo, inclusive
queria que você explanasse, Leque, porque a gente tem o Master Plan que foi feito, né, aqui Sim. numa parceria CIP com a Prefeitura de Porto Belo. O que que tava naquele papel ali que você se lembra, que você se recorda, que já tá saindo do papel, que já tá acontecendo e coisas futuras, assim, que a gente pode elencar até para as pessoas saberem tudo que tá rolando aqui. Perfeito, Lu. O Master Plan, ele é um projeto bem arrojado, né? Ele foi construído de uma forma bem organizada, assim. Ele não foi, vamos construir tudo em 2, 3 anos. Não, ele foi planejado para 10 anos e vem se cumprindo. Então, de 2022 para cá, a gente está no terceiro ano do Master Plan, vamos falar assim. Então, a gente já tem hoje os moles do Rio Perequê e Perequezinho praticamente prontos, né? Ainda faltam alguns detalhes ali para que seja feita a instalação da Marina Pública, que também aí seria um segundo item, né? Mas a estrutura está pronta. Faltam alguns detalhes ali, eu acho que até de acabamento dos moles. O pier, né? O próprio pier, que está do outro lado do rio, mas também ele faz parte desse master plan. Ele vai ficar pronto agora no segundo semestre de 2025. A gente tem, ainda ali do lado dos moles ali, a gente tem uma reurbanização, vamos dizer assim. Eles estão construindo uma área de convivência, né? Onde a gente vai ter praça, vai ter esporte, lazer ali, bem vamos falar assim, no pé do mole, né? Entre a saída da areia ali do Perequê e a entrada dos moles. Então, a gente tá vendo isso acontecendo, já foi feito o aterro, agora vem só a parte de cima, né, pra ser construída. A gente tem as avenidas ali, se eu não me engano, a Santino Voltolini e a Durvalino Voltolini, que são duas avenidas que foram reestruturadas. Tá lindíssimo, foi feito a revitalização toda, né? O pavimento asfáltico, foi feito os canteiros centrais, as palmeiras no meio, tá bem bonito. Nós temos a própria revitalização da Atílio Fontana, que é a nossa beira-mar, né? Só que a gente tem as casas do outro lado. Então, nós temos isso que tá pronto também. Nós temos a rua ali que sobe... eu esqueci o nome da rua, eu acho que ali é Santino Voltolini, não, se eu não me engano. Que ela foi feita toda uma drenagem ali onde fica o Lagum, né? Do lado do Lagum e do outro lado, em volta da Lagoa do Perequê. Então a gente tem aquela rua que sobe, ela foi feita toda drenagem, a fiação elétrica foi feita toda subterrânea, né? Então ali é uma região que alagava antigamente perto da lagoa, não alaga mais. Então essa questão ali de fazer a drenagem do bairro, ela está acontecendo gradativamente também, não tem como fazer tudo de uma vez, mas é algo que está acontecendo. Então, a questão aí que quem vinha para cá no litoral antigamente e encontrava as enchentes em época de cheia, né? Já está sendo revisto, né? A própria questão também de balneabilidade da Praia do Perequê, né? A Praia do Perequê, se eu não me engano, ela teve um dia nesse verão, apenas que ela teve um ponto, né, da Praia do Perequê que não foi própria para banho. Então, a construção dos moles já teve esse impacto bem positivo na balneabilidade da praia, mas também tem mais um adendo. Eu não lembro se você se recorda, quando a gente teve com o Johnson lá da prefeitura conversando, Sim. que ele falou que teria uma empresa que de imediato já ia começar toda a parte de saneamento, né? De Porto Belo, né? Que eles teriam que ter ali 99% do esgoto tratado até determinado período. Eu não lembro qual é a data certa, mas a gente vê que isso já começou. Essa empresa ela já está atuando, já está acontecendo o tratamento de esgoto, né? Para o saneamento da cidade. Então, são coisas que já estão acontecendo, né? Então, a gente já vê coisas muito boas acontecendo. Lógico, tem muita coisa ainda para acontecer, porque a gente ainda está no terceiro ano do Master Plan. Gente, isso é uma coisa espetacular o que está acontecendo. É um Master Plan para 10 anos, então a gente tá só se você que esteve aqui em Porto Belo há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, eu lembro que eu cheguei aqui há 4 anos e eu andava muito de bicicleta no Perequê. E, nossa, de 3 anos para cá eu passava ali, tava tudo... Não tinha asfalto, um monte de rua, sabe? E agora tá toda transformada, tá coisa mais linda. Então... é algo que surpreende, assim. E é exatamente isso que atrai os olhos de quem tá lá fora. E assim, quando a gente tá falando de posicionamento, né, da cidade. Luana, mas intencional, é um branding intencional, eles fizeram um branding da cidade. Não
não diretamente, mas sim também. Por quê? Olha só que engraçado, né? E que legal, e que genial, na verdade. As mídias geradas para a cidade, elas são totalmente orgânicas. A própria prefeitura, ou enfim, os órgãos ali, não precisam fazer propaganda da cidade. O que eles precisam fazer é começar realmente a transformação arquitetônica da cidade, porque nós estamos estrategicamente no local onde o que realmente pulsa o mercado é o imobiliário. Né? Aqui o que faz as coisas acontecerem, nosso mercado mais forte é o imobiliário. É o que gira mais Sim. dinheiro, é o que tem hoje, não sei quantos. Até a última vez que eu pesquisei, eu estava em 3 mil corretores, alguma coisa assim, já cadastrados na nossa região, no Cresci. Eu acredito que tem mais de 5 mil já. Né? Aí você me fala, imagina 5 mil ou 3 mil corretores, ou 3 mil, ou 500 imobiliárias, 600 imobiliárias, enfim, fazendo propaganda de um único lugar para o Brasil inteiro, distribuindo tráfego, porque todo mundo precisa vender, né? Leiken como corretora aí Sim. também, né? E você obviamente, vai falar dos principais pontos e tudo que está acontecendo de legal e tudo que está, né, performando bacana aqui dentro da cidade. As novidades, etc., os planos futuros. Então, automaticamente o marketing se faz ali, de um modo muito orgânico, né? Imagina, hoje, com a internet aí, você consegue divulgar para qualquer lugar do mundo. Então, Sim. você mesmo faz tráfego para fora, não faz, Leiken? Sim, eu faço tráfego para fora e só para fora neste momento. Porque a gente viu que realmente, né, com a desvalorização do real, a gente vê um mercado mais potencial, né, do investidor que está fora. E são brasileiros, né? Muita gente tem medo, né, que seja um estrangeiro que esteja comprando. A gente tem um percentual de estrangeiro que compra, mas ele é muito pequeno visto ao que a gente tem de brasileiro que compra. Mas a gente trafega, sim, fora, né, do Brasil, Estados Unidos e Europa, principalmente, que é onde a gente tem maior população brasileira morando fora. E é engraçado você falar isso, porque, olha só, muita gente que mora fora do Brasil foi em busca de quê? De dinheiro Uma para ter melhor vida, em enfim. busca de dinheiro para ter qualidade de vida, porque é para isso que a gente ganha dinheiro. E o brasileiro que mora fora, no fundo, lá no fundo, ele sempre tem a expectativa de voltar. Porque nada é como você estar no Brasil. Né? A língua às vezes Seu lugar, né, no porque mundo. a língua às vezes é dificultosa, Clima, o clima, as cultura. pessoas, cultura. Então, você acaba tendo essa saudade, né, do Brasil. E tem muita gente que se planeja em ficar um tempo fora e quer voltar. E muitas pessoas que eu converso não têm vontade de voltar para sua cidade natal ou para a cidade que morava antes, né? Tenho muitos clientes, por exemplo, que eram do Rio de Janeiro, cidade litorânea, lindíssima. A gente sabe que quem chega no Rio de Janeiro sente a energia do Rio, não tem coisa igual, é algo sensacional. Entretanto, a gente tem uma sensação de insegurança muito grande no Rio. E assim, tenho muitos clientes que falam para mim, Leiken, eu quero voltar, nós temos vontade de voltar ao Brasil daqui 6, 7, 8, 10 anos, mas nós não queremos voltar para o Rio. Então, a gente está em busca de uma cidade que nos atenda como o Rio de Janeiro nos atendia, com questão de qualidade de vida, praia, calor, sol, mar, gente legal, né? Enfim, mas a gente quer também ter segurança e tranquilidade, paz. Então, hoje é o que Porto Belo e Itapema proporcionam. A gente tem uma estrutura de cidade grande dentro de uma cidade pequena. E cidade litorânea, né? Que traz toda essa qualidade de vida para nós. Então, um dos motivos de eu fazer tráfego para fora do Brasil é esse. Tem muita gente que quer voltar para cá. E, com certeza, se você está assistindo esse podcast e comprou o imóvel aqui, você mora fora do Brasil, com certeza, quando você voltar, você vai ter pessoas com histórias muito parecidas com a sua. De pessoas que também compraram um imóvel aqui como você, e vocês vão se esbarrar em algum lugar e vão poder trocar essa informação, porque é de fato verdade. Tem muita gente que mora fora do Brasil e tá vindo para cá comprar para futuramente vir morar mesmo. Então, hoje a gente fala, tem 20 e poucos mil habitantes em Porto Belo. Se a gente pegar todo o canteiro de obra que nós temos hoje, vamos colocar e arredondar para 300 obras de apartamentos, de prédio. Se a gente pegar essas 300 obras e multiplicar por 70 apartamentos, vamos fazer uma conta mais ou menos, a gente tem 21 mil unidades hoje sendo construídas
no Perequê. Num bairro, em um único bairro aqui em Porto Belo. E as pessoas me perguntam, Leiken, quem vai morar? E a resposta que eu sempre dou, a gente tem uma população muito pequena. Itapema, nos últimos 10 anos, mais que dobrou a população. Hoje a gente tem 74. Então, tem lugar, a gente vai ter lugar para receber essas pessoas, e essas pessoas vão chegar. Porque a gente tem uma expectativa de crescimento para Porto Belo até 2064. É a última cidade, né, Santa Catarina, aqui o litoral de Santa Catarina, serão as últimas cidades que terão crescimento, né, a nível Brasil. Que loucura. E se a gente ver aí a quantidade da população de 2018 a 2022, se eu não me engano, foi a única região do Brasil que teve 50% no aumento da sua população. Então, assim, não é à toa que as pessoas estão vindo para cá, todo esse posicionamento, como você falou, das cidades, trazendo tecnologia, trazendo uma cidade estruturada, foi pensado, né? A gente tem esse master plan que foi pensado. Talvez o marketing em si está acontecendo de uma forma orgânica, mas foi pensado. Foi pensado por um grupo de construtores, grupo de empresários, em parceria com a prefeitura, para trazer recurso, para trazer gente, para trazer capital, né? E desenvolvimento para o nosso litoral, porque é uma região muito bela. E a gente precisa disso aqui. Então, com certeza, nos próximos anos... Eu queria falar de uma coisa também, Lu, interessante. A gente fala muito do Perequê, né? Por conta da verticalização, do movimento. Só que tem um outro lado, que aí a gente fala ali do Viva Parque, né? Ali, eu não sei se é Santa Luzia, Alto Perequê ali. Eu acho que é Alto Perequê ali. E aí a gente tem uma outra região que fica do outro lado da BR, que também pertence a Porto Belo. E ali todo mundo acha que é só chácara, né? Que é ali em torno do condomínio aeronáutico do Costa Esmeralda. Nós temos uma região ali que foi agora ocupada ali, né? Pelo pessoal da Vert, né? Um projeto lindíssimo. A gente tem a Cidade dos Lagos ali também que tá vindo. Alguns condomínios de altíssimo padrão. Então, tem muita gente que fala, mas vai vender tudo isso, quem que compra? Gente, vocês não têm noção do público que tá vindo aqui para nosso litoral. Então, esse projeto mesmo da Vert, ele é incrível, assim, é um condomínio, um golfe, eles vão ter outros condomínios, o praia, o futebol ali dentro. Então, e é um público muito diferenciado. E a gente acha, não vai ter para quem vender. Vai ter para quem vender. Tá vindo muita gente, pessoal de São Paulo, Mato Grosso do Sul. E a gente fala, né? O interior do Rio Grande do Sul hoje tem praia, interior de Mato Grosso do Sul, interior de Santa Catarina, interior do Paraná, hoje tem praia. Porque a maioria das pessoas que tem possibilidade de comprar aqui estão comprando. Porque enxergaram no mercado também um potencial não só de valorização imobiliária, que a gente sabe que isso é bem pujante, é bem forte aqui, mas enxergaram aqui a possibilidade de ter qualidade de vida, de ter segurança, de ter tranquilidade, de passar as suas férias, trazer sua família, né? E não precisar muitas vezes sair do Brasil. Muito brasileiro ia para o Caribe, ia passar férias em outros países, né? Para poder ter qualidade, ter segurança e tranquilidade. Hoje a gente tem isso dentro do Brasil com estrutura, né? Então a gente vai ter. E a gente tá atraindo, só pra gente pensar, se a gente pensar no último verão, só aqui em Itapema, Lu, nós recebemos 800 mil turistas entre o final de dezembro e o mês de janeiro. Então, em 45 dias, vamos colocar assim, 800 mil pessoas. Isso é 10 vezes mais do que a população, né, de Itapema. E 22% dos turistas de todo o verão foram argentinos. 28% estrangeiros, mas 22% argentinos. Tanto que a gente ia na praia, a gente via muita gente falando, né? Teve um dia que eu fui para Bombinhas, eu não vi gente falando português do meu lado. Então, a gente sabe, o brasileiro tá vindo, mas tá vindo o estrangeiro, porque o nosso litoral é simplesmente belíssimo e hoje oferece uma estrutura e vai oferecer muito mais, né? A gente tá só no começo. Exatamente. E tudo isso que as cidades elas vêm trazendo, vêm construindo, vem sendo construído, automaticamente também traz muita concorrência, né? E a concorrência aqui é
forte, muitas vezes desleal. E tem um ponto aqui muito importante que eu acho também, já que a gente está falando de posicionamento da cidade e marca, consequentemente, né? Que se torna uma marca, assim como estamos caminhando também para se tornar uma marca, assim como o Balneário Camboriú aconteceu. É você ter a clareza disso. O que acontece? A gente tá. Essa concorrência, ela começa os empreendimentos, eles acabam sendo muito parecidos um com o outro, né? Por mais que tenha ali os seus diferenciais construtivos, mas assim, falar que tem qualidade, todo mundo fala, né? Ah, o meu produto é o melhor. Ah, o meu projeto é o melhor. O meu, enfim, né? O histórico da empresa. Tem muitas empresas muito boas aqui, construtoras excelentes, com histórico incrível e tal. Mas o que de fato vai diferenciar essa marca no mercado? Porque se a gente parar para analisar, né, que todo mundo vai falar que o seu é o melhor ou que, enfim, isso acaba não sendo um diferencial. E justamente por ser uma concorrência muito grande, muito forte, muito desleal e os empreendimentos serem muito parecidos, né, alguma coisa a mais precisa existir. Não adianta a gente se apegar só nisso, porque se não entender, não virar a chavezinha ali, que eu preciso ter alguma coisa que vai me diferenciar de fato no mercado, e esse algo ele tem que ser único e exclusivo teu, porque uma marca, ela é muito mais do que o que eu vejo, ela é o que eu sinto, é o que as pessoas sentem. Quando eu falo em branding, eu ouvi um dia das pessoas que eu sigo aí, você entra na Coca-Cola, tudo respira, né? Tudo respira. Desde a porta que você abre ali, tudo respira. Porque tudo eles vivem branding. Então, quando a gente fala das marcas aqui, e eu quero pegar esse gancho para falar, porque a gente está falando de mercado imobiliário, está falando de concorrência desleal e forte, tanto construtoras quanto imobiliárias precisam virar essa chavinha. Que não adianta só fazer o mais do mesmo, precisa respirar a sua identidade, sabe? E você ter a clareza do seu posicionamento, porque se nem você tem clareza de quem você é e qual posicionamento você tem, muito menos quem está do outro lado. As pessoas não vão ter essa clareza também. Então, quando eu tenho clareza do meu posicionamento, eu consigo atrair o cliente certo. E, consequentemente, com isso, eu consigo ter uma maior percepção de valor e o meu investimento também se torna menor. Porque eu ter R$ 1.000 para distribuir para o Brasil inteiro é uma coisa. Eu ter R$ 1.000 para distribuir para um nicho específico ali, uma tribo específica de que eu quero, exemplo, tá? Esse Golf Resort aí, né? É um empreendimento que não é para o Brasil inteiro, é para uma parcela da população. Talvez muito pequena, inclusive. Então, mas se eu não entendo quem que é aquele público, o que ele faz, onde ele tá, qual que é o signo dele, né? O que ele curte, eu vou acabar distribuindo uma mídia que para a pessoa errada. Esse é um ponto. E o segundo ponto é como conversar com esse público, né? Tem a ver com o que eu faço hoje, tem a ver com o que eu quero vender, com os meus valores como marca, sabe? Porque o maior erro que eu vejo hoje das marcas é seguir o bonde para onde o bonde está indo, fazendo uma... Todo mundo tá fazendo, eu vou fazer igual. Cara, assim, não funciona, sabe? Você perde muita grana e tempo com isso. E fica obsoleto, né, Lu? Fica. O tempo passa e o teu cliente, ele percebe, mais um. E o cliente, ele já tá ligado. Muitas vezes ele vem para nós, assim, ele sabe mais do que a gente. Às vezes o meu cliente, ele chega com uma informação que eu não sei. E isso acontece, não acontece só comigo, acontece com outros profissionais também. E aí, você tá preparado para receber essa informação que teu cliente sabe e você não sabe? Você tem que estar preparado, né? Então, não é só sobre a informação, mas você tem que estar preparado para receber esse cliente. Hoje, eu vou dar um exemplo, assim, prático, tá? Eu tenho uma... Eu não... Hoje eu sou uma imobiliária ou sou uma construtora. Vou dar exemplo de construtora, tá? Eu sou uma construtora hoje que eu construo tanto o alto padrão, quanto o médio, quanto o interesse social, supondo que eu sou uma construtora que atende os 3 públicos, né?
Olha só, você vai ter que ter uma comunicação diferente para esses 3 públicos. Só que você tem uma quarta comunicação que é a sua, que é o seu tom de voz. Só que se você ainda não entendeu como é que você fala, como que você age, e eu não tenho essa parte estratégica que é o branding, que é toda a parte de valor, de posicionamento, de identidade, né? Eu, como pessoa, tenho um jeito de falar, um jeito de sentar, um jeito de sorrir, um jeito de conversar. Você tem outro jeito, né? O jeito de olhar, inclusive, de escrever uma mensagem no WhatsApp. Você tem uma Todo forma, eu mundo tenho outra, sabe. É, quando né? você escreve, as pessoas já sabem que é realmente, se for uma outra escrita, as pessoas vão falar, não, é outra Não pessoa é que tá outra escrevendo aqui. pessoa, né? É. Se eu vou fazer um vídeo, por exemplo, como que eu falo, como que eu me expresso, isso é expressão da marca. Então, quando eu falo de branding, muita gente fala para mim assim: "Ah, é o logotipo, eu tenho branding". O que que você tem? Você tem um manual de logotipo, que é o quê? Logotipo, cores e fontes. E às vezes Fim. não tem nem cores e fontes, né? Às vezes, é. Tem três coisas Às muito vezes tem só um cara. logotipo ali que foi feito no Canva. É. São três coisas assim muito diferentes, que é o quê? Manual de logotipo é uma coisa, logotipo, cores e fontes. O manual de marca é outra coisa e branding é outra coisa, né? O manual de marca, ele consiste em muito mais aplicações, tudo que rege o universo visual da marca e verbal da marca é outra coisa. E o branding, ele envolve tudo. Ele envolve a percepção daquela marca como um todo, a gestão daquela marca. Então, voltando para o exemplo prático, nós temos uma forma de nos comunicar, né? De nos expressar como pessoa. Quando eu trago características humanas para uma marca, né, que eu consigo colocar nela ali como ela se expressaria, e que primeiro eu preciso definir isso para depois expressar. Não tem como eu expressar antes de entender né, o que eu estou fazendo aqui no mundo. Né? Qual que é o meu objetivo? Eu como construtora. Então, legal, eu tenho esses 3 públicos que eu tenho que me comunicar. Então, eu tenho que ter um tipo de comunicação para o alto padrão, para o médio e para o interesse social. Legal. Só que a minha forma de me expressar é a mesma para os 3. É só a minha linguagem que vai mudar para os públicos. Só que as pessoas não entendem, elas acabam direcionando da mesma forma para todo mundo e é por isso que você não atinge o objetivo, né? Eu, como marca hoje, se eu entendo quem que eu sou, qual que é o meu posicionamento, como eu quero que as pessoas me percebam ali do outro lado, como que eu quero ser visto, né? Eu vou ter o meu jeito daí de mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou ter a minha forma de escrever um texto, um roteiro de vídeo, eu vou ter a minha forma de escrever uma descrição de post de Instagram, eu vou ter a minha forma de falar. É mais formal? É mais informal? Né? E quando eu não tenho isso, vira uma salada. O cliente também não vai entender. Por quê? Porque no WhatsApp eu falo de um jeito. Eu falo, oi, né? Sei lá, no WhatsApp eu vou lá escrever, oi, tudo bem? Alguma coisa assim. Quando eu vou fazer um vídeo, daí eu já tô falando de uma forma mais formal. Olá, tipo, eu tô dando exemplos práticos para entender que acaba virando uma salada na cabeça do cliente, porque não tem identidade. Eles não conseguem perceber qual é a identidade intrínseca daquela marca, porque cada um age de um jeito. E isso demonstra também uma certa bagunça dentro da corporação em si. Porque a minha recepcionista atende de um jeito, o meu comercial responde de outro jeito, o meu pós-venda de outro jeito, Vira uma salada, né? lá no social media, lá no Instagram, é outro jeito. Não se cria uma identidade de marca fixa, onde aquilo ali frisa na cabeça do cliente e fala, opa, peraí. Tem muita marca que você não precisa nem Eles são falar o nome. assim, eles são assim. E ó, um exemplo prático disso que você tá falando, Lu. E eu ouço isso das construtoras que eu trabalho, tá? Leikin, teu cliente, ele quer saber assim, 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 assado. Ele já sabe, quando eu levo um cliente, o cliente vai perguntar sobre valorização, qual que é a projeção do CUB que ele vai pagar, enfim. Tudo pautado em dados. Meu cliente, ele chega dessa forma. Por quê? Porque é exatamente o tipo de cliente que eu atraio. É o cliente que tá... Sim, ele vai fazer uma compra. A gente sabe que a compra, geralmente, ela é emocional. Mas o meu cliente, ele tem um quê de racional. Porque o meu cliente, ele quer saber sobre números. Porque é a forma como eu trabalho. Eu gosto de trabalhar com investidor. É a forma como eu me posiciono. E eu não consigo me posicionar de outra forma, porque esse é o meu jeito. Então, eu já estruturei a minha estratégia de marca, vamos falar assim.
para trabalhar esse cliente. Então, várias vezes eu sentar na construtora, olha, quem é aquele teu cliente, isso e aquilo, não sei o que, não sei o que. Os clientes da Lei que vêm todos assim, eles querem saber disso, querem saber daquilo, querem saber daquele outro, porque eu caminho com o meu cliente dessa forma. E outros corretores não, outros corretores eles vão para uma outra pegada, eles vão para o nível de acabamento, eles encantam o cliente de uma outra forma, né? Então, isso também é super importante, essa questão aí do alinhamento da comunicação, o alinhamento do posicionamento do corretor de imóveis que está na ponta vendendo. Total. Então, por exemplo, eu não consigo trabalhar com certas construtoras, porque não Não dá fit. não dá fit, não dá match ali, porque o posicionamento é diferente, né? Então, não há certo e não há errado, né? Só que existe um posicionamento talvez que dê mais certo e um posicionamento que dê menos certo, né? Cara, muito legal isso aí que você falou com relação ao posicionamento pessoal, né? Tipo, eu entender quem eu sou, como eu me comunico, como eu fico confortável em fazer também, porque eu acho que você se sente, você por ser mais exatas, se sente mais confortável em atender esse cliente, né? E, cara, você entendeu isso. Beleza, entendi isso. E agora você sabe como. Tá, tudo bem. Entendi quem eu sou. Agora eu vou entender quem é o meu público dentro do nicho de mercado que eu atendo. Ah, o meu Exatamente. público é esse aqui. Esse aqui é o perfil do meu público. Legal. Agora sim eu consigo criar conteúdo para esse público, porque eu sei quem ele é e eu sei quem eu sou. Então, os meus conteúdos eles vão ser muito mais assertivos. Consequentemente, o teu investimento em tráfego pago vai ser muito mais assertivo. Você sabe com quem que você está falando e você sabe sobre o que você está falando e sabe para quem que você tem que falar, sabe? E como você tem que falar aquilo. E isso é muito legal, Lu, porque quando a gente tá na ponta, enquanto corretor, a gente olha muito para os lados. E quando a gente olha muito para o lado, a gente não tem personalidade, porque a gente fica se comparando. Isso serve para construtor, serve para imobiliária, serve para corretor, serve para qualquer profissional, né? A gente olha muito para os lados, porque fulano tem resultado, eu quero ser igual a ele. Você nunca vai ser igual a ele, porque você tem algo muito específico que é teu, né? Intrínseco dentro E de é você. ali que mora O seu o diferencial. seu diferencial, é a chave do seu sucesso. Lógico, você precisa se moldar, né? Porque tem umas coisas assim que a gente precisa de fato se moldar, né? Não dá pra ser tão cabeça dura. Mas ali tá o seu diferencial. Usa aquilo pra potencializar o teu resultado. Então, quando a gente vai, voltando aí pras construtoras, né? Pro mercado. A gente vai numa construtora, tem um copia e cola da outra. Não faz sentido. Então, tu tem que achar o teu ritmo, o teu diferencial, a tua linguagem, como tu falou, pra você ser diferente e atingir o teu público, que vai se identificar com aquilo, porque você vai ter uma fatia do mercado. Trazendo isso para as cidades. Teria como Porto Belo e Itapema copiar exatamente como foi Balneário Camboriú? Não. Não tem como. Então, o cliente de Balneário Camboriú é o cliente de Balneário Camboriú. O cliente de Itapema é o cliente de Itapema. E o cliente de Porto Belo é o cliente de Porto Belo. Assim como o cliente de Bombinhas é o cliente de Bombinhas. Florianópolis é Florianópolis. E o litoral, todos têm praia, né? Todos têm areia, todos têm sol, o mesmo clima, o mesmo, assim, cultural, né? A cultura é muito parecida. Mas tem público para cada região. E a construtora, ela precisa entender que ali, tipo, Porto Belo, ela vai ter que fazer assim, assim, sabe? Porque é esse público que compra aqui, né? E moldar aquela linguagem. E o corretor da mesma forma. É. Né? E se eu for trazer isso num âmbito bem empresa, né, empresarial, eu vou te falar que muita empresa não performa isso de modo geral, tá? Não é só no mercado imobiliário, de modo geral. Exemplo, tem uma loja de roupa, né, específica para terceira idade, para senhoras, né, para melhor idade ali. E eu chego num dado, isso é muito comum, muito comum. Chega uma determinada fase ali do meu ano que, sei lá, fevereiro, março, para as vendas. Aquele meu público não tá mais buscando o meu produto. O que que eu faço? Me desespero. Daí o que que eu faço? Começo a colocar coisas ali Atirar que pra não todos tem os lados. nada a ver com o que eu já vendo, né? Começo a colocar coisa de adolescente, de criança, enfim, tô dando exemplos, tá? Cara, nunca você vai conseguir ter uma personalidade ali e atingir um público certo e com isso, de fato, e fazer investimentos assertivos.
né? As imobiliárias, as construtoras aqui, eu vejo muita imobiliária e muita construtora copia e cola. E um ponto importante, tá? Muitas delas têm até uma identidade visual bonita. Muitas não têm, tá? Mas tem que ser sincero. É o próprio Mas, nome, né? Tem é, umas que tem uns nomes assim olha, porque que a não faz questão uma do pesquisa de nome. naming, né? Não faz um trabalho. Exatamente. O nome não é só um nome bonito, gente. Tem que ter uma fonética, tem que ter, né, uma adequação. Não é só um nome bonito, né? Então, ele tem que ser estratégico o nome também. Mas assim, ó, o copia e cola, né? As construtoras e as imobiliárias. O que uma tá fazendo, a outra também tá fazendo e tal. E às vezes tem uma fachada bonita, uma imobiliária lindíssima, uma construtora com uma sede sensacional, linda e tal. Mas o respirar branding, o respirar aquela identidade não existe, sabe? Tem alguns exemplos aqui, não vou falar nome, mas tem construtoras grandes aqui que já estão há tempos já, que tem uma identidade visual ok, não, né? Mas ok, mas não tem branding, porque tá cada hora falando de uma forma, se comunicando de uma forma. E aí é que tá o ponto. Eu, eu, muita gente me pergunta, né? Vem algumas construtoras ali e me pergunta, tá, tudo bem, ó, tô vivendo uma transição agora. Eu construí no Morretes muito tempo, né? Construí 2 suítes ali, interesse social logo lá no início, depois melhorou ali o padrão e tal. Só que agora eu quero construir alto padrão no Perequê, quero construir 3, 4 suítes, quero construir um frente mar. Então, como que eu me posiciono? Porque a minha linguagem até ali, até hoje, ela foi para esse público. E o que que ela fez? Ela fez o processo inverso do que eu estou sugerindo aqui. Ela, ela começou a se comunicar, a se expressar de acordo com o produto que ela vendia, de acordo com o cliente que ele atendia. E não com quem ela era de fato. Porque, gente, quando eu traço uma personalidade, quando eu faço um branding completo, por exemplo, eu falo para os meus clientes, é um investimento para os meus próximos 20 anos. Não importa, a não ser que eu resolva, não vou mais construir, vou vender coco na praia. Aí, legal. Aí você vai fazer um 360 na minha marca. Mas se não, a sua marca é para ela durar e ser daquela forma por pelo menos 20 anos. Por quê? Quer dizer que ela não vai sofrer nenhuma alteração, nenhuma mudança e tal? Eu, como pessoa, eu posso, daqui 50 anos, 30 anos, melhorar em alguns aspectos, mas a minha personalidade, o quem eu sou, a minha essência continua a mesma. É a mesma coisa das marcas. Quando eu tenho um branding bem alinhado, eu não fico mudando a cada estação do ano, né? Eu me mantenho ali porque essa é a minha essência. Então, e não importa se eu estou vendendo A, B ou C. O que importa mesmo é quem eu sou. E eu vou continuar me expressando daquela forma. O que que vai mudar? O tipo de comunicação que eu vou usar para cada público, porque eu entendi que são públicos diferentes. Esse é o ponto. É muito legal você trazer isso, Lu, porque as empresas, né, em si, elas sempre deixam para pensar nisso quando o negócio tá pegando fogo, né? Ou então as empresas deixam para pensar nisso quando elas chegam num. Porque todo empresário, toda empresa que começa ali, normalmente começa ali mais apertado e tal, com o investimento ali, com o recurso mais limitado. Então, não é o foco dele agora. O que É que é o o foco foco no dele? comercial, né? O foco é comercial, é vender, botar o produto ou o serviço para dentro para vender e pronto. Então, ele faz o quê? Contrata um designer, faz uma identidade visual ali, que é um logotipo só para começar, cores e fontes ali. Só que normalmente no designer tradicional, ele vai construir aquela marca baseado em referências. Ele vai perguntar para você: o que que você acha bonito? Que cor você acha legal? Manda para mim os logos que você vê aí na internet que você acha bacana, tal. E assim o designer vai construir. Quando de fato eu faço um processo de branding, ele é muito mais profundo. Por quê? Porque de fato eu vou construir baseado em dados e baseado em pesquisa. Que é o quê? Eu vou entender qual que é o meu mercado de fato, eu vou entender quem é o meu cliente e não só onde ele mora, ou qual que é o sexo, ou qual que é, A a idade. idade. É muito mais além disso, sabe? Eu vou entender o que Vai que dar ele até uma faz, o que que ele cara pra ele, né? curte, né? Se eu souber o signo dele, como eu disse, melhor ainda. Então, eu entendo muito do meu público, entendo muito do meu mercado, entendo muito do meu produto e entendo muito do meu concorrente. Quando eu tenho tudo isso aqui muito bem estruturado, pronto. Agora
Beleza, agora eu vou atrás dos meus valores, vou atrás do meu posicionamento, vou atrás ali dos meus atributos. Quando eu desenho os meus atributos, eu sei quem eu sou. Eu sei como que eu me comporto, eu sei qual é a minha essência, eu descubro a minha essência, eu transcrevo isso e aí eu expresso. Então, o meu logotipo, as minhas cores, as minhas fontes, as minhas palavras, tudo vai ser baseado e construído nisso. Então, o primeiro ponto é esse, né? E é essa salada que o pessoal faz, que aí, como você disse, ele tá, só a hora que pega fogo? Não, é a hora que para de comunicar. Aí ele trabalha um ano assim. Tem um logotipo, cores e fontes. Beleza, eu vou trabalhando ali um ano. Um ano ele conseguiu virar a chave ali, conseguiu vender e tal. Passou de um ano e falou, cara, preciso de Não vai ajuda mais. porque não tô comunicando mais. Eu percebo que o que eu tô fazendo, a forma que eu tô me expressando não conecta mais com o meu público. O que que eu faço? É aí que eu tenho que fazer toda uma parte de rebranding. E é um gargalo, né, Lu? Porque a gente vê muitos colegas, outras empresas, construtora imobiliária. Cara, você chega assim e você vê aquela saladona de coisa, não tem uma comunicação direta, tem gente fazendo coisa no Canva, dentro da construtora, sabe? Montando catálogo. Você fala, gente, como que pode, né? Querendo ou não, é um mercado que movimenta milhões de reais, né? Exige E um então, querendo ou material não, você diferente. tem que se dedicar. É uma economia burra que a gente fala, que muito empresário faz. E que é essencial. Você Você, como precisa. corretora, consegue vender, assim, você que vende, você especificamente, né, como corretora de números, digamos assim, Sim. você até consegue vender, talvez, sem material nenhum, né? Porque Sim. com o básico mínimo É, possível, porque porque é outro público, né? o meu cliente, na verdade, já vendi algumas vezes assim, né? Que é a fase do pré-lançamento ali, tabela zero, muitas vezes não está disponível no mercado, a gente tem alguma informação privilegiada com algumas construtoras parceiras e você vende sem ter o rabisco, né? A gente vende com rabisco só. A gente não tem uma fachada, a gente não tem nada. Já vendi algumas vezes assim. É, E é um cliente muito específico, é um cliente que já conhece o mercado, e tudo bem, tem mercado para isso. Só que você, enquanto profissional, você não pode trabalhar só dessa forma, né? Você precisa ter recursos para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, esse é um dos produtos que eu trabalho. Agora, se a lei quem não tiver colocando a cara ali, com uma comunicação alinhada, com uma comunicação acertada, eu faço todo um trabalho para chegar nesse ponto de trabalhar aquele produto que não tem, né? Então tem ali o Uma meu é estratégia. uma estratégia para aquele cliente, né? Então tem, mas isso é a exceção do mercado. Você Não precisa ter pode. o material da construtora bem alinhado para você conseguir vender. Exato, as construtoras precisam entender que existe esse cliente, mas ele é a exceção, ele não pode se tornar a regra. Que inclusive é algo que está acontecendo muito no nosso mercado. Ah, lança a tabela, vamos vender assim mesmo, porque é assim que vende. Não, não é só assim que vende. Pelo contrário, a gente precisa sim ter estrutura, a gente precisa ter respaldo da construtora para a gente fazer bem o nosso trabalho. E também passar segurança para o nosso cliente. Então, tem muito cliente de primeiro investimento, que não sabe como que esse modelo de negócio funciona, né? Então, tem para todo tipo, tem público para tudo, isso é fato. Mas esse é um pedaço, né? De você não ter ali material, vender para lançamento é um pedaço. Mas precisa estar estruturado. E se você pega um cliente que é um pouco mais exigente, né? E você não tem, por exemplo, você tem um 3D não tão bom, você tem um catálogo digital que dá para perceber que foi feito no Canva. Você não passa Você não credibilidade, passa credibilidade, você não, né, não tá adequado. não E passa olha, confiança. e você vai saber falar isso melhor do que eu, mas eu garanto que até mesmo os clientes de imóveis num ticket menor, eles são tão exigentes quanto. Sim, porque quando a gente está falando de imóvel, Lu, a gente está falando muitas vezes de um sonho de uma vida toda. Não dá para você. Tipo, é um cliente, por exemplo, tá? Vamos falar do ticket médio do nosso mercado, o ticket de entrada médio. 700 mil. É um cliente que está comprando imóvel de 700 mil.
Cara, 700 mil é 700 mil. É bastante. É bastante dinheiro, né? Às vezes é as economias de uma vida toda. E você não pode menosprezar esse cliente porque ele está comprando um ticket de 700 mil, visto que no nosso mercado a gente tem valores médios aí de 1,5 milhão, 1,7 milhão, né? Lógico, isso passa, mas o ticket médio. Então, ele vai ser tão exigente quanto outros clientes. Então, cada venda é uma venda. A gente fala, né? Vender alto padrão é uma coisa, vender médio padrão é outra. E a gente não tem baixo padrão aqui na nossa região. Porque não tem mercado para isso, a gente sabe. Então, quando você entra nesse mercado, você tem que ter a clareza, cara. Você não tá construindo Minha Casa Minha Vida. Até Minha Casa Minha Vida agora aumentou, né? Foi aumentou ali as cotas. Então, o cliente que ele está investindo aqui não é a primeira moradia, muitas vezes, é um ponto de apoio, é uma segunda moradia. Então, ele vai te exigir mais. E as construtoras, os profissionais, corretor imobiliário precisa estar preparado para isso. Você não está aqui para tirar pedido. E quem Que bom se fosse, né? Que bom se fosse. Tirar pedido. Quem vai vencer essa briga justamente por conta da concorrência, isso não é só no nosso mercado, gente, Brasil inteiro. O mercado imobiliário tem concorrência e são concorrentes fortes. Quem vai se destacar nessa briga? Porque o corretor, é como supermercado. Ele tem uma prateleira infinita ali de opções para apresentar para o cliente. Quem vai de fato se destacar nesse ranking aí são as marcas que de fato estão se posicionando de forma adequada, se comportando de forma adequada, claro, né? Com responsabilidade, prazo de entrega, qualidade de acabamento, etc. Tudo isso que é primordial, mas também que tem conseguido se comunicar da forma adequada, visualmente e verbal também. Né? Tem um material bacana, né? O atendimento é legal, o atendimento não só o corretor, mas o pós-venda também, porque infelizmente tem os casos que depois que compra, né? Eu vou te falar, Socorro. Lu, o atendimento é o principal. A gente pode ter um material bonito, tudo mais, né? Tudo isso que você falou da marca em si, que é o visual. Mas a sua comunicação, ela tem que estar muito bem alinhada. E o atendimento vai ser a cereja do bolo da tua performance. Se eu pegar um cliente e atender, eu posso ter um Instagram lindo. Eu, como corretora, eu posso ter um Instagram lindo, posso ter lá meus vídeos, eu falo bem nos vídeos, só que na hora que chega meu cliente, não dou atenção devida para ele e eu não comunico com ele da mesma forma que eu faço meu marketing, por exemplo. Então, o comercial, por exemplo, da construtora. Cara, se ele não dá atenção pro corretor que tá lá na ponta vendendo e não responde de imediato, porque muitas vezes o cliente chega às 11 horas da noite, vamos dizer assim, e a gente atende 11 horas da noite. Se o meu comercial lá da construtora não estiver disponível para me atender e fazer a coisa acontecer ali, não vai acontecer também. Então, tem que estar tudo muito bem alinhado e você precisa estar preparado para esse mercado. É um mercado muito concorrido. Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. E eu tenho visto isso, tá, Lu? Nos últimos meses, eu não vou falar no último ano, mas nos últimos meses. Muita gente ruim tá saindo do mercado. E só tá ficando quem realmente tem culhão. E não tô falando de culhão de monetário, tá? Tô falando de culhão de peito mesmo pra chegar e ficar e falar, vou passar por isso aqui, vou vencer essa barreira e vou me estabelecer nesse mercado. Tem que estar muito certo do que quer. Senão não fica também. Né? É um mercado muito concorrido. E outra coisa. Com a visibilidade que o nosso mercado tem perante o mercado nacional, hoje a gente sabe, a gente tem o mercado de São Paulo muito forte, o mercado de Curitiba muito forte, o mercado de Goiânia muito forte, e a gente tem o litoral norte de Santa Catarina. E a gente tem uma visibilidade muito grande, devido a todo esse tráfego, esse marketing orgânico que você falou, e a gente precisa acompanhar. É fazer jus ao que as nossas cidades oferecem. Eu não posso chegar aqui, corretor, construtor, imobiliária, a me aventurar nesse mercado e achar que simplesmente a coisa vai acontecer. Não tem espaço mais. Já foi o tempo de que a galera vinha pra cá e, né, contava com a sorte. Não, é muito trabalho se posicionar direitinho e fazer a coisa acontecer.
Tem que ter mais investimento, tem que ter mais consciência de que precisa investir, não dá mais para ser de qualquer forma. Não tem mais lugar para E às vezes amadorismo, né? também o construtor ou a imobiliária vem de outro mercado, né? Sei lá, vem ali de Florianópolis e acha Sim. que vai ser igual aqui e não é. Então, a força também é diferente, não só de posicionamento, mas de investimento. Aqui, a briga é diferente da briga de lá. Então, você precisa vir para entender como funciona, como rege o mercado aqui, né? Qual o tipo de venda que acontece aqui, porque é diferente do tipo de venda que acontece lá. São O mercados. processo é diferente, o cliente é diferente, tudo é diferente. São mercados bem diferentes, né? Tanto que Florianópolis, a gente tem até a forma de parcelamento dos imóveis é diferente, a forma de administração dos imóveis são diferentes, né? É bem diferente. Então, o público, inclusive, de que compra Florianópolis, quando o cliente chega, muitos clientes não, na sua primeira compra, né, não conhecem, vem aquele cliente bem cru mesmo, que a gente tem que educar ele. Ele não conhece o mercado de Itapema, não conhece Porto Belo, não conhece nada, ele só simplesmente ouviu falar. Então ele chega aqui e ele fala: pode ser Porto Belo, mas pode ser Florianópolis também. Eu falei: tá. Então vou te explicar uma coisa. Florianópolis é assim, 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 assado. Eu tenho imóveis lá. E Porto Belo é assim, 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 assado. E eu tenho imóveis aqui também. Então, posso te atender lá e posso te atender aqui. Só que são mercados parecidos, são. Os produtos, não vou nem falar, os produtos não são parecidos, porque lá tem um outro plano diretor bem diferente daqui. O ticket é diferente, o parcelamento é diferente, o atendimento é diferente, o modelo de negócio que você está investindo é diferente, porque lá você tem algumas Empresas que trabalham com SPE, né? que trabalham com SPE com obra a preço de custo, né? Que a SPE é uma coisa e a preço de custo é outra. Então, você acaba se tornando sócio do empreendimento lá em Florianópolis. Aqui não, a SPE que é trabalhada aqui em Porto Belo é diferente. Então, até você entender o modelo de negócio, o risco, o que você está entrando, tempo de entrega, parcelamento, é uma construção que você precisa fazer com o teu cliente. E não vai ser de um dia para o outro. E você precisa estar preparado para isso. E tem muita gente, tipo, eu tô no mercado há 2 anos, como corretora, né? Então, eu já estudava o mercado imobiliário antes de eu entrar. Então, eu não entrei assim, vou entrar aqui e vou começar a vender. Não, eu estudei o mercado antes de eu entrar. E agora ainda a gente tem algumas dificuldades, né? Então, assim, profissional que tá vindo agora, né? Pra cá. Tá vindo de outros mercados. Tá vindo de Curitiba, tá vindo de São Paulo. Aqui é totalmente diferente. Você precisa se preparar. Que aqui tem muita gente que vem do interior, Cascavel, né? Que vem do interior de Santa Catarina pra cá, interior do Rio Grande do Sul e vem vender imóvel aqui. É muito diferente. Tem que vir já preparado. Tem que vir preparado. E as construtoras também têm que vir preparadas, porque aqui também, todo lugar você vai ter a estratégia do lançamento ali, enfim. Tem os níveis de estratégia comercial, né? Quando você está pré-lançando um tipo de ação, quando você lança é outro tipo de ação, pós-lançamento é outro tipo de ação, e aí você tem que alinhar o teu offline, que é o teu gestor comercial ali, com o teu online, com o teu digital. Então, o comercial e o marketing vai estar sempre muito ligadinho ali para fazer as coisas acontecerem de forma estratégica. Quando você vem, construtora que vem de fora e para vender meio que no embalo, assim, né? Sem muita estrutura e sem muita estratégia, também acaba dando com os burros na água aí, né? Tem mais dificuldade. Tem mais dificuldade. Eu já vi empreendimentos venderem aqui, 90% de empreendimento vender em 1 ano, ticket médio, né? Com muito trabalho atrelado ali, tanto a parte online quanto offline. Então tem que ter, só que estrategicamente. Pré-lançamento é um tipo de atividade, lançou é outro tipo de atividade, depois do lançamento é outro tipo de atividade, e as últimas unidades ali, outro tipo de atividade. Tem que ter essa consciência, né? Mas acho que é isso, né, Leiken? Vamos caminhando para o final aqui do nosso podcast de hoje.
E nós queremos trazer outros convidados também. A gente trouxe o Augusto aí. A gente não, porque eu não pude estar, mas a Lei que estava aqui com a Lu tá se recuperando aí do joelho, né, Lu? Eu operei Ainda. o joelhinho, então estamos com o joelhinho só. Vai mais alguns meses. Alguns meses para recuperação total. Mas estamos aqui mais uma vez. Agradeço a participação de vocês. Estamos aqui de volta, Lu. E preparados aí para o próximo. Isso aí. Até mais. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.